Olá, aqui é o Frank Ludovici em mais um vídeo do Seu Filho, Seu Coach, com mais uma dica para você que quer ter alta produtividade. E hoje eu vou falar de um assunto que virou destaque em alguns posts, em alguns programas de televisão. São duas palavrinhas que viraram moda no mundo corporativo e no mercado de trabalho: criatividade e inovação. Pois é, a especialidade dos nossos pequenos coaches. Hoje todo mundo só fala em empresa inovadora, em profissional criativo. A Google virou uma referência de empresa que proporciona um ambiente criativo. A Apple virou sinônimo de inovação. Mas por que isso? Hoje em dia o que atrai, o que chama a atenção das pessoas e dos clientes e consequentemente o que leva empresas e empreendedores ao sucesso é a capacidade de produzir alguma coisa nova ao olhar das pessoas. Quem não se encantou com o advento do iPhone? Pois é, e agora com essa nova ideia do Uber? E olha que a maioria das pessoas nem sabe que a ideia original do Uber era ter carros sem motoristas. Pois é, e nas empresas, o que os funcionários mais escutam? Use a sua criatividade, precisamos de um produto inovador, só que poucos conseguem realizar essa proeza. Mas por que isso? Por que só poucos conseguem realizar isso e os que realizam até viram referência e são bem-sucedidos? Poucos conseguem porque a maioria está com o pensamento criativo bloqueado. É isso aí. E aí onde os nossos pequenos coaches podem nos ajudar. Pablo Picasso disse o seguinte: toda criança nasce um artista. O problema é como permanecer artista depois de crescer. E olha que isso aí resume bastante o que nós estamos falando hoje. Toda criança nasce artista. O problema é como permanecer artista depois de crescer. E o que ele quis dizer com isso? Todos nós realmente nascemos com um potencial altamente criativo. E é isso aí, todos nós. Criatividade não é para gênio, para artista. Todos nós nascemos com um potencial muito criativo. O problema é que algumas instituições vão bloqueando esse potencial ao longo do tempo. Mas que bloqueios são esses? Que instituições são essas? Bom, são vários bloqueios, são N instituições e eu posso falar de umas 3 aqui de uma maneira bem macro. Mas antes eu queria falar de uma pesquisa. Uma universidade americana fez uma pesquisa para medir o potencial criativo das pessoas de acordo com a idade. E o resultado foi o seguinte: até os 5 anos, 98% das pessoas têm um potencial altamente criativo. Aos 10 anos esse percentual cai para 30%, aos 15 anos para 12% e depois dos 25% para 2%. Exatamente quando a gente está entrando no mercado de trabalho. Contraditório, né? Pois é. Então vamos falar dos 3 bloqueios. O primeiro bloqueio é o bloqueio da escola. Eu não vou falar do sistema educacional, que para mim é bastante retrógrado. O bloqueio da escola, por exemplo, é o seguinte: um colega meu certa vez falou que a professora do filho dele pediu para que a turma, que os alunos fizessem um exercício e desenhassem o que eles queriam ser quando crescessem. Pois é, o menino desenhou. Ele gosta muito de carro e desenhou um carro. Só que ele desenhou um carro sem roda. E a professora, quando foi corrigir o exercício, olhou e falou: muito bem, você quer ser motorista, mas só que carro tem roda, você esqueceu das rodas do carro. E aí ele respondeu o seguinte: não, professora, lá no futuro eu vou criar um carro sem roda. E aí ela respondeu: não, é melhor então você desenhar um avião, porque avião é o que voa e o carro anda na terra. Pois aí é assim com aquele desenho, onde o céu tem que ser azul, a árvore tem que ser verde. Esse é o famoso bloqueio da escola, onde não existe uma resposta correta a não ser aquela que está no gabarito da mente dos professores. O segundo bloqueio é o bloqueio dos pais, exatamente, é o bloqueio dentro de casa. Quem não chegou para sua filha já e falou: que é isso, menina? Para que maquiar essa boneca? Para que cortar o cabelo da boneca? Ela estava tão bonita, não vou te dar mais um brinquedo novo. Pois é, essa pessoa pode até ter tirado a oportunidade do mundo conhecer a melhor cabeleireira da história. Quem já não chegou para o seu filho e mandou não trocar os braços dos bonecos ou colocar o capacete de um em outro? Isso quando não chegamos lá na frente e quando os filhos querem escolher a profissão e eles até falam: eu quero ser um jogador de futebol, eu quero ser um artista, eu quero ser uma dançarina. Vem aquela célebre frase: você tem que ser médico. O terceiro bloqueio é o bloqueio da indústria. Pois é, isso eu escutei na palestra do Murilo Gun, um especialista em criatividade. Ele deu um exemplo do Lego. Hoje quando a gente compra o Lego, vem um gabarito na caixa. Pois é, todas aquelas pecinhas do Lego têm que convergir para aquele gabarito. E antigamente o Lego eram inúmeras peças e o que você criava dependia da sua imaginação. Então eram milhões de combinações que sua imaginação mandasse, você poderia criar. E hoje só existe uma possibilidade, que é o gabarito que está ali no Lego. Então o Lego deixou de ser
uma atividade criativa para ser uma atividade de memorização. Então quer dizer que os alunos bloqueados de ontem viraram os chefes de hoje, que provavelmente bloqueiam seus filhos em casa, só que querem profissionais criativos em suas empresas? Então como é que você sai dessa? Você sai dessa voltando a pensar de forma criativa. E você só volta a pensar de forma criativa voltando a pensar como criança. Eu trouxe 4 dicas para você aqui. São 4 coisas que os nossos pequenos coaches fazem e com certeza você deixou de fazer depois de adulto. Número 1, observe. Observe, mas observe de uma forma que ninguém vê. A criança consegue enxergar o que todo mundo vê, mas de uma forma que ninguém vê. Uma estrutura de isopor, por exemplo, pode muito bem virar um quartel-general de um soldado. A areia da praia pode muito bem virar um castelo, um cupcake ou um bolinho. É assim. E por que a gente não observa de uma forma diferente os nossos problemas no mundo corporativo? Tenho certeza que se você observar de uma forma diferente, uma solução criativa vai surgir com certeza. A segunda é questione. A criança tem uma gana em aprender. E depois de adulto, nós até temos uma gana em aprender, mas temos vergonha de perguntar. A criança quer saber o porquê das coisas. E os adultos hoje seguem padrões que não sabem nem o porquê eles estão ali. Quem já não viu aquela pegadinha onde os atores estão olhando para cima, chega uma pessoa, faz o quê? Olha para cima. Quando ela se depara com nada relevante, o que ela faz? Faz 2 coisas. Ou ela continua olhando para cima, buscando algo que a outra pessoa pode estar vendo, ou ela simplesmente vai embora. Mas ela não faz a terceira coisa. Ela não questiona o porquê que aquela pessoa está olhando para cima. E vai embora, sem saber o que está acontecendo ali. E é assim que a gente faz na nossa vida. Número 3, combine. A criança faz combinações extremamente improváveis. Ela troca o vestido de uma boneca, troca o capacete de um boneco, combina brinquedos e a gente às vezes até tolhe as crianças por conta disso. Mas por que no mundo corporativo também você não faz a mesma coisa? Combine e você vai ver que uma solução criativa vai nascer da combinação de 2 coisas. Número 4, arrisque-se. A criança está descompromissada com o erro. O erro para ela é só uma forma que ela descobriu, mais uma forma que ela descobriu de como não fazer aquilo que ela pretende. Pois é, e o erro é só parte do caminho para o sucesso. Mas os adultos não querem mais errar. Os adultos não querem nem sequer dar uma opinião diferente na reunião com medo da sua opinião ser menosprezada. Pois é, e aí diversas soluções ficam na gaveta. Abraham Maslow falou o seguinte: homem criativo não é aquele homem comum a qual foi se acrescentado alguma coisa, mas sim aquele homem comum da qual nada foi tirado. Esse foi o nosso assunto de hoje. Espero que você tenha gostado e que principalmente tenha entendido que você pode sim aprender diversas lições valiosas com os seus filhos, com os seus verdadeiros coaches. Se você gostou, compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa receber essa mensagem. Dá um like na nossa página lá, pode acessar a nossa página na internet também. Um abraço e até o próximo vídeo.